Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, nos dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel, tem direção para a nossa vida e nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus diante de cada questão, diante de cada situação, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Irmãos, texto base, Daniel capítulo 2, versículo de número 17 até o versículo 22, tá bom? Texto base, Daniel 2, 17. Depois a gente começa com Jeremias 33, 2 e 3. Aí vamos para Daniel. E logo depois João 9, 1. Presta bem atenção. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então vamos lá. Irmãos, presta bem atenção. No contexto, no próximo livro, que é o texto base, nós vamos entender algumas coisas. Olha só. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome. Irmão, presta atenção. Existem coisas, vamos lá. Existem coisas que são maquinações humanas. Então, presta bem atenção. Foi Deus que fez? Não, Deus apenas permitiu. A gente vai ver no contexto aqui. Tem coisa que é Deus que fez? Sim. Tem coisa que Deus estabeleceu para estabelecer o seu nome. A gente vai ver duas situações aqui. Uma, maquinação humana, e outra, ideia e intenção da carne, de situação contrária, de invenção da carne, de invenção humana. Só que o que eu quero trazer para nós? Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso, para estabelecer, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Presta atenção, irmão, todas as coisas, elas vão se alinhar e se resolver em Deus. O que é isso? Tem coisa que não foi Deus que fez, ele permitiu. Ele é soberano, ele permite se ele quiser. Você não vê um monte de coisa que está acontecendo no mundo? Você acha que Deus, no estalar de dedo, poderia resolver isso? Claro que poderia, mas ele deixou o homem, o ser humano, escolher o seu próprio caminho. Então, presta bem atenção. Existe coisa que não foi Deus que projetou para mim, não foi Deus que projetou para você, é coisa humana. Mas presta bem atenção. Todas as coisas estão em Deus. Isso quer dizer o quê? Que a qualquer momento nós podemos clamar, buscar e pedir a misericórdia de Deus, pedir a intervenção direta do Senhor e ver a manifestação dele acontecendo naquela situação. É isso mesmo. Existem coisas que Deus determina e nós podemos clamar por aquilo. Você quer ver uma coisa? Você lembra lá do rei Ezequias? O rei Ezequias ouviu uma notícia do profeta Isaías, um homem de Deus. Sempre eu falo aqui, o profeta mais messiânico que teve, é o que mais profetizou sobre a vinda de Jesus, sobre a obra do Senhor Jesus. Então, isso no Velho Testamento, certo? Então, presta atenção, ele foi lá e falou, rei, você coloca a sua casa em ordem, você vai morrer e não vai viver. Então, você ajeita as coisas aí, não fica de boca aberta, acerta o que tem que acertar aí. Ele falou de maneira natural acertar as coisas e de maneira espiritual também, né? Alinhar as coisas lá. Então o profeta foi orar e Deus mudou aquela condição. Presta bem atenção. No versículo 3 vai dizer assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, irmão.
A gente precisa resolver as coisas em Deus. As coisas nós vamos clamar ao Senhor e buscar a face do nosso Deus diante de cada questão, diante de cada situação. O que você vai fazer? Você vai ficar aí com a boca aberta? Tá acontecendo as coisas, mas não foi Deus que projetou. Não, mas a gente vai lá resolver em Deus. Ó, presta atenção, a gente já vai ler o contexto de Daniel aqui, mas eu preciso clamar que ele vai me revelar. Então foi clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus anuncia e dá direção para a nossa vida. Então eu preciso clamar, entra na presença dele. Ele muda, que nem o texto base, ele muda os tempos e as horas. Vamos ler aqui. Então Daniel foi dispensado e voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, né? Esses são os nomes judeus, né? Os nomes que eles receberam lá na Babilônia é Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Daniel era Beltesazar. Então, presta atenção. Eles pediu que suplicassem ao Deus do céu, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que eles e os seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Olha só. Então, o que aconteceu? O Daniel juntou com os amigos dele lá, o Ananias, Misael e Azarias, né? E tava lá. Vamos clamar a Deus. Ó, ele saiu da presença do guarda lá, do Arioque. Irmão, presta bem atenção. Ele não foi falar com o rei, ele não pediu para entrar na presença do rei e falar assim, ô rei, tem misericórdia de nós aí? A gente não sabe o que você sonhou. A gente não sabe, isso aí não é culpa nossa. Eles não foram falar com o rei. Ele falou lá com o guarda lá, o chefe da guarda, e ele falou assim, ó, dá um pouquinho de tempo para nós. E ele foi falar com quem? Foi falar com Deus. Tem coisa que a gente quer falar com o rei, com a rainha. A gente não vai falar com o rei, com a rainha, a gente vai falar com Deus. Em nome de Jesus. Tem coisa que quem muda é Deus. O projeto aqui, a doideira aqui, foi desse rei. Essa maluquice de matar todo mundo. Primeiro, que ele não lembrava do sonho. Segundo, que ele queria que eles revelassem o sonho dessa interpretação. Ninguém estava revelando, nenhum dos outros magos, os que tinha lá, não estava sabendo. O que ele foi fazer? Irmão, a resposta que você precisa está em Deus. Para de tentar falar com o rei e com a rainha. Para com isso, não vai lá falar com o rei. Vai falar, ó, dá um pouquinho de tempo para nós, que a gente vai falar com Deus. Ele não falou exatamente isso, mas ele pediu tempo e foi buscar Deus. Aí relatou para quem estava participando da mesma fé, ó. O Ananias, é o seguinte, ô Misael e Azarias, vamos orar, porque o negócio está feito do nosso lado. O que aconteceu dessa vez? Ó, o rei teve um sonho, e quem não revelar esse sonho para ele, ele vai matar todos os magos, né? Os profetas, eles chamavam de magos, né? Quem tinha a revelação de Deus lá, e tudo mais. Irmão, ele não perdeu tempo indo lá chorar no pé do rei, até porque ele não tinha nem condição de falar com o rei, como ele era escravo, ele não tinha nem condição de chegar lá. Se tivesse, ele não ia falar. Presta atenção. O que eu preciso saber, o que eu preciso resolver, está com Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Em nome de... E anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Às vezes, a gente tem lá uma amizade muito influente, tem uma pessoa que é muito influente, olha, tal pessoa, tal fulano é influente, é isso, vai lá falar com ele que ele dá um jeito nessa situação para você. Irmão, Deus às vezes pode até usar, porque ele pode usar, tem coisas e condição que tem pessoas no lugar certo que ele usa. Você não lembra do José de Arimateia? Era um político da época, e ele pegou o corpo de Jesus, foi lá e pegou o corpo de Jesus, pediu para Pilatos. Ele estava lá no lugar certo, da hora certa. Então vamos lá. Irmão, presta atenção. Às vezes a gente quer resolver a coisa com o rei. Vai falar com Deus em nome de Jesus. O que eu preciso está com Deus. Ele é que muda os tempos e as horas. Vamos continuar aqui. Então, versículo 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo, em aramaico, seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis
e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece os que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Você está entendendo? A luz, a direção, a resposta que você precisa, que eu preciso, está com Deus. Querido, você vai falar com Deus em nome de Jesus, entra na presença dele, chama quem é da fé, porque ele estava lá com Ananias, o Misael, Azarias, né? E foram falar com Deus, foram clamar a Deus. O que Deus fez? Revelou lá para o Daniel o sonho. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Quem muda os tempos e as horas é Deus. Ó, surgiu lá, né? A doideira, a maluquice lá, surgiu com a maluquice, a doideira, surgiu lá com o rei, não foi? Foi Deus que falou, ó, rei, é o seguinte. Não, foi ideia humana. Não é, a gente não falou ontem que a carne luta contra o espírito luta contra a carne e esse se opõe? Então, não surge lá ideias, né, da nossa carne, da nossa cabeça, para fazer isso, para fazer aquilo. Isso aqui foi isso. O rei cismou, teve um sonho e falou: não, esses caras aí tem que revelar, eles têm que falar, se não revelar, vai morrer todo mundo. Irmão, o que ele foi fazer? Ele foi clamar. O que Deus falou? Clama a mim, ó, o Senhor que forma isso, o Senhor que faz isso. Quer dizer o quê? Que tudo está nas mãos de Deus. Deus fez de maneira direta. A gente já vai ver aqui uma coisa aqui, uma resposta aqui. Deus fez de maneira direta? Não, ele permitiu o rei fazer aquilo e pronto, mas não foi, Deus, não, irmão, presta atenção, vai clamar a Deus, fica perdendo tempo não, você vai chegar na presença do rei, ele vai falar assim, ó, eu não vou mudar minha posição não, e pronto, acabou, é isso, a gente vai fazer o quê? Vai falar com Deus, e entender e receber a luz de Deus diante de cada questão, diante de cada situação. Às vezes nós nos esgotamos fisicamente e tal, às vezes se cansa e ir para lá e gera conflito, gera coisinha, né, coisinha humana. Por quê? Porque surgiu lá um negócio no coração do rei. O que o rei pensou? Não, vou matar todo mundo e pronto, acabou, porque vocês não querem me revelar, então vou matar todo mundo. O que ele foi fazer? Ele foi espernear, chorar lá no rei, fazer que nem, né, que nem criancinha, quando quer alguma coisinha, fica lá pulando, rolando no chão, né? As malcriadas, né? Fica lá rolando no chão e tal. Irmão, não, peraí, vamos clamar, vamos de novo. Eles pediam que suplicassem ao Deus do céu. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que suplicasse ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e os seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Você está entendendo? O que ele foi fazer? O negócio estreitou para o nosso lado, não é culpa nossa, não vem de nós isso aí, é uma invenção da carne do rei lá, e tá com a cabeça pirada, tá doidão da cabeça. Irmão, acorda, o que ele foi fazer? Vamos clamar ao nosso Deus. O que aconteceu? De noite Deus deu a revelação, entendeu? Trouxe para a luz. O que ele faz? Ele muda a sabedoria aos sábios. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre. Porque a sabedoria e a força a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir. Dá sabedoria, discernimento aos... Então vamos buscar Deus. Tem coisa que a gente não entende, que não sabe como é que está acontecendo. Aí aqui, revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas. O que está acontecendo? A situação está lá no escuridão, nas trevas. Aí o que Deus faz? Joga a luz e traz direção, traz a revelação, aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Versículo João 9:1 aqui para finalizar aqui e concluir. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, porque, né, não teria como pecar dentro do ventre, né? Nem seus pais, porque era cego de nascença, tá bom? Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Irmão, tem coisa que acontece
para que se manifeste a obra de Deus na minha e na sua vida. Isso aí, Deus, aconteceu com ele porque ele foi alguma coisa? Não, nem ele, nem os pais. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou clamar, eu vou buscar e vou receber a revelação de Deus. Aconteceu uma coisa humana, surgiu lá uma ideia da cabeça, uma ideia da carne, uma ideia maluca da nossa cabeça. O que a gente vai fazer? Vai buscar Deus e Deus muda os tempos e as horas. Eu vou perder tempo com o rei, com a rainha, com aquele, com aquela? Não, vamos falar com Deus e buscar a direção do Senhor diante de cada situação. O que vai acontecer? A glória de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso. Senhor, na força dessa palavra eu peço a Ti, Pai, alcança com o Teu poder e a Tua unção. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Estende, Espírito Santo de Deus, as Tuas mãos e opera com o Teu poder e a Tua graça. Senhor, nós Te ouvimos e sabemos que tudo está nas Tuas mãos. O Senhor forma isso, o Senhor cria isso para estabelecer o Seu nome. Deus, nós entendemos, Pai, que o Senhor permite, que o Senhor cria situações. Mas em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, abre o nosso entendimento para receber a revelação, perdão, a direção que o Senhor tem. E opera com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Manifesta, Pai, do teu reino, da tua justiça nessa hora. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. E opera com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. O que nós vamos fazer? Vamos clamar a Deus e receber a revelação do Senhor. Eu não vou falar com o rei, eu vou falar com Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em nome de Jesus, mais uma vez eu quero declarar a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.